Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vou começar então a nossa aula falando sobre a equação de estado do gás ideal, né? Que a gente chama também de equação de Clapeyron, aqui ele não chama disso, ele chama de equação do estado do gás ideal, tá? Antes da gente começar a falar, eu vou só ressaltar o volume molar, tá? Volume molar, quando a gente fala sobre massa molar é a massa de um mol. Volume molar é a massa, é o volume de um mol também, um mol de gás, né? Lembrando que volume eu consigo mensurar quando eu estou trabalhando com o estado gasoso. Quando eu estou trabalhando com estado sólido e líquido, o volume ele não é, na química ele não é tão utilizado, tá bom? Mas nos gases a gente usa bastante a questão do volume e convencionou-se que o volume de um mol na CNTP, né, condição normal de temperatura e pressão, 0 graus Celsius de 1 atm, o volume molar é de 22,4 litros a cada mol. Então, independente do gás, independente do tamanho da molécula desse gás, independente de qualquer coisa, um mol de qualquer gás na CNTP, ou até mistura, tá? Não precisa ser um gás, não precisa ser uma substância pura, né? Pode ser uma mistura. Um mol de qualquer gás ou mistura de gases sempre vai ter esse volume de 22,4 litros e isso vale só para gases, tá? Um mol de líquido não tem essa mesma conotação, não tem esse mesmo valor. Isso vale só para gases, ok? E aí que a gente vai entrar já na equação do estado do gás ideal, tá bom? Um jeito que eu gosto de explicar, deixa eu ver se eu explico aqui pra vocês, acho que eu vou abrir uma Word, aqui só uma página em branco, só pra eu conseguir mostrar isso pra vocês, tá? Vamos lá, só preciso de uma página em branco. Tá. Vou pegar a canetinha aqui, ó. Quando a gente está falando sobre o pivot Povel-Thom, né, a gente sabe que pressão vezes volume dividido por temperatura. Se eu pego qualquer gás, pego a pressão dele, o volume que ele ocupa e a temperatura que ele está, se eu pego o volume correspondente a 1 mol, percebeu-se que a relação pressão vezes volume vezes temperatura dava uma constante, que eu vou chamar de R, tá? Se a gente dobrava a quantidade desse volume, ao invés de ser 22,4, a gente colocasse 44,8, correspondente a 2 mols, verificava-se que a pressão vezes esse novo volume dividido pela temperatura era igual a 2 vezes essa constante. E aí eles observaram que essa constante ela aumentava de acordo com o aumento do número de mols, tá? E aí que veio a se escrever, né, a nossa equação de Clapeyron, que é o PV, pressão vezes o volume, igual a número de mols, vezes R, que é a nossa constante, vezes a temperatura. Na verdade, é só um rearranjo, né? Porque era pressão vezes o volume dividido pela temperatura igual ao número de mols vezes a constante R, né? Porque o que eles observavam? Conforme ia dobrando e aumentando o volume, ele se relacionava totalmente com relação ao número de mols que eu tinha na minha amostra, ok? Então, aí que a gente tem a equação de Clapeyron, tá? A gente coloca nas variáveis de estado do gás, a gente coloca ali agora o número de mols, ok? E aí, a formulinha ficou desse jeito que eu desenhei pra vocês, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Que é o nosso PV-nRT, ok? Pressão ATM, volume litros, N número de mols. Aí aqui a gente sabe que N é a mesma coisa que a massa da substância
dividido pela sua massa molar. Então, a gente pode escrever essa fórmula de dois jeitos, ou m sobre mão ou n, tá? Tanto faz, lembrando que m sobre mão dá esse número de mols, tá ok? Beleza? Fácil? Deixa eu tirar isso aqui. Oxi. Então, a gente tem a pressão, o volume, a quantidade de mols, R, essa constante universal dos gases que eu vou mostrar para vocês, temperatura absoluta, sempre em Kelvin, a massa sempre em gramas, a massa molar em grama-mol, né? E aí R, ele pode assumir alguns valores dependendo da unidade que eu vou usar na pressão, tá bom? Ou no volume também. Então, vamos lá. Se na pressão eu uso ATM, eu posso usar o R. Se na pressão eu uso ATM, eu posso usar o R como 0,082. Se na pressão ela tá em mmHg, eu posso usar o R como 62,3. Se tá em Pascal, eu posso usar o R como 8,3. Vocês não precisam decorar esses valores, tá bom? Geralmente, a maioria dos exercícios que eu tenho visto que tem cobrado esse tipo de conteúdo, ele dá qual a constante universal dos gases que você usa, tá? Isso evita de você precisar fazer algumas transformações dentro do exercício, que ajuda bastante, tá bom? Ajuda bem, tá ok? Pessoal, o mais importante de tudo isso é vocês entenderem da onde que veio essa equação de Clapeyron, né? Como eu expliquei para vocês, que observavam que quando eu pegava para 1 mol, né, e fazia com a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, dava-se uma constante. Quando eu dobrava o volume, ou seja, dobrava o número de mols, havia também o aumento, né, acontecia que dobrava também a nossa constante, tá? E aí que veio a nossa equação de Clapeyron, tá bom? Aí, lembrar da formulinha e lembrar das constantes, lembrando que você não precisa decorar, só precisa saber que dependendo da unidade que eu uso a pressão, eu posso usar uma constante diferente. Na minha época, eu aprendi que era 0,082 e eu tinha que decorar isso. E se aparecesse pressão em mmHg, eu transformava para 1 atm e aí fazia a conta usando o R como 0,082. Se para você for mais óbvio fazer dessa forma, para mim é tranquilo, tá? Para mim não tem problema. Só pense do jeito que vai ser mais fácil para você na hora que você fazer a conta no vestibular, por exemplo, né? Que é para isso que a gente tá aqui, tá bom? Beleza? Fácil. Eu acho que agora já são os exercícios. Acho que eu mudei. Princípio de Avogadro, vamos ver. Isso eu falei, né? Que volumes iguais de qualquer gás têm o mesmo número de mols. Né? Isso eu falei para vocês, que independente do gás, eu tenho 1 mol de qualquer gás, tem o volume de 22,4 litros, né? Aqui ele tá falando que volumes iguais de qualquer gás indica que ali eu tenho a mesma quantidade de mols, tá? Mas isso eu já tinha falado em cima, tá bom? Esse aqui é o princípio de Avogadro, é a hipótese de Avogadro, tá bom? Mas difícil perguntarem isso. São mais exercícios práticos que a gente acaba usando, tá bom? Vamos lá, exercício 1. Um botijão de gás propano com volume interno de 41 litros, então eu já vou marcando o texto, tá? Volume contém 10 mols de gás e 27 graus Celsius. Admitindo que o gás tem um comportamento ideal, ou seja, vale todas as regrinhas que o PV tipo Votó, vale o PVNRT, qual será a pressão dentro do botijão? Então, é fácil, gente. Vocês são inteligentes, eu sei que vocês conseguem, né? Formulinha. P vezes V igual a N vezes R vezes T, tá ok? Salvar, ele vai descer lá, prefiro fazer aqui junto com vocês. Editar.
Vamos ver se eu apertando. Ah, que bom. PV igual a nRT. Vamos lá, a pressão é o que eu quero. Pressão é o que eu quero. Volume eu tenho aqui, é o valor de 41 litros. Número de mols é 10, né? Que tá escrito lá em cima. O R, o exercício indicou pra mim que é o 0.08. Que é o 0.082 que a gente vai usar. E a temperatura, a gente vai usar o 27 graus Celsius, mas aí eu não posso pôr em graus Celsius, tem que pôr em Kelvin. Então, fica 273 mais 27, que vai dar 300, né? 300, tá certo? Tá ok? Aí eu vou fazer a conta na minha calculadora e já colocar o resultado pra vocês, tá bom? Só um minutinho, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Oh, meu Deus. Eu vou fazer 10 vezes 0.082, depois vezes 300, e aí eu vou dividir por 41, tá? Então, 10 vezes 0.082 vezes 300, deu 246, e agora eu vou dividir tudo isso por 41. Deu 6, então a pressão é igual a 6 atm, tá? Se a gente usou 0.082, a gente encontrou a pressão em atm, beleza? Fácil? Oxe. Beleza? Pessoal, eu vou precisar desligar a nossa aula e depois eu faço os outros exercícios e já encaminho para vocês, tá bom? É só abrir o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.